seja você uma bênção. E para ser uma bênção, você precisa dar ouvidos. Ouviu? Agora mira Deus. Ah, vou fazer algo. Por que eu estou fazendo? Porque meu pai fazia? Não. Eu vejo Deus? Vejo, então eu miro. Eu não vejo Deus nisso, é só hábito. Eu fazia porque todo mundo fazia. Eu paro e eu busco. Onde está Deus? O que Deus fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que isso não é bom. Se não é bom, então, o que é bom? Isso aqui, eu vou mirar Deus. Onde está Deus? O que Deus se agrada? O que Deus tem para mim? E aí você vai viver promessas. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito você pega? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho, no melhor tempo da minha vida, que é agora. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para João 12. Versículo 24. Eu afirmo a vocês que se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. Aquele que amar a sua vida a perderá. Mas aquele que desprezar sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quer me servir, que venha e me siga. Pois os meus servos devem estar onde estão os meus servos? Onde eu estou. Se me servir, o Pai o honrará. Aqui Jesus diz que as pessoas que estão vivendo essa vida híbrida, metade de mim morreu, metade de mim nasceu de novo. Eu só morri para o velho homem condicionalmente. Eu só nasci de novo condicionalmente. O que é o condicionalmente? Existem os meus interesses. Aquilo que eu não abro mão, inclusive, se colocar isso e Deus, eu não abro mão disso. Lembra daquele jovem rico que se apresentou a Jesus e que foi testado por Jesus? Jesus fez perguntas para ele sobre obediência aos mandamentos e ele respondeu positivamente. Sim, faço, obedeço desde a minha adolescência. Sim, creio. Até que Jesus colocou para ele a seguinte condição. Então, larga tudo que você tem e me siga. Baixou a cabeça e se afastou de Jesus. Ele nem respondeu Jesus. Ele apenas se afastou. Que é o que a gente vê acontecendo com as pessoas que têm ainda algum tipo de coisa, de pessoa, de situação para a própria pessoa mais valiosa, maior, mais importante que Jesus. Ele se afastou e ali ele manifestou a sua decisão. Eu ainda prefiro as minhas riquezas. E as minhas riquezas eu não abro mão.
nem pelo Senhor. Quer dizer, ele não morreu para aquela parte da vida dele. Ele não abriu mão de algo que Deus, o Senhor Jesus, a quem ele disse, eu quero te servir. Ele não abriu mão. Aquela fotografia que se construía, olha, eu gosto, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, era muito bonita. Mas a realidade não. Vou ter que abrir mão, vou perder autonomia, vou perder condições, vou perder poder, vou depender de Deus. Deus é que vai me sustentar, Deus é que vai conduzir a minha vida? Não. Eu tenho que ter algum controle, eu tenho que ter o poder, eu preciso manter isso na minha vida. Se um grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará ele uma semente isolada. Porém, se morrer, produzirá muitos novos grãos de trigo. A gente realmente cumpre com o nosso propósito de vida quando nós morremos para os conceitos que nós recebemos até aqui. Conceitos baseados na opinião dos nossos pais, conceitos baseados nos valores do mundo, porque uma coisa são os valores de Deus, os valores da palavra de Deus. Os valores da palavra não têm preço. Os valores do mundo têm preço. Eles podem ser comprados, eles podem ser trocados, eles podem ser alterados. Os valores de Deus, os valores da palavra, não. Então, se eu sou movido por valores que eu recebi ao longo da minha vida, de pessoas por pessoas, de coisas e de lugares, isso muda. É igual a gente vê agora esses países mais importantes aqui do Ocidente, né? Da América, por exemplo, Estados Unidos e Brasil. Até poucos meses atrás era um governo mais voltado, vamos dizer assim, à esquerda. Eram alguns valores, algumas tendências, as decisões, a maneira de viver, de conduzir, era uma. Agora, 2025 é outra. O Brasil até 2022 por aqueles 4 anos era de um tipo, depois de 2023 até agora é outro tipo. Então, veja, muda. Os ensinamentos mudam, muda na escola, muda muita gente que está com a cabeça, né, muito presa ao seu tempo. Por quê? Porque está presa à cultura, está presa, né, se está média. A média é o tipo de informação que a pessoa recebe, que vem da mídia, que é a palavra média. Então, é uma notícia, é uma música, é o vídeo, é o tipo de vestimenta que as pessoas estão, para onde estão canalizando energia. Então, a pessoa vai vendo, vai ouvindo, vai participando, ela vai se integrando àquilo e ela vai depois multiplicando aquilo, ela vai repercutindo aquilo, ela vai reproduzindo aquilo. Por isso que a gente tem que ser um povo zeloso, especial, de boas obras, como está escrito em Tito 2, que esse é o povo que o Senhor separou para si. Não é um povo que está aí nivelado pela cultura. Não é a cultura de determinado país, mas é a cultura do reino. E a cultura do reino é a cultura que está contida na palavra de Deus. Então, eu nasço numa cultura.
eu tenho referências, eu tive referências, eu ainda terei referências, porque há essa interação com pessoas. Mas aí a Bíblia está nos dizendo, o Senhor Jesus nos diz que nós devemos morrer para isso. Eu caio na terra, na boa terra, e aí eu preciso morrer, matar aquele eu que foi construído por essa terra, pelas pessoas, pela cultura. É algo parecido com o que aconteceu com Samuel. Samuel teve um bom pai, mas não foi criado por ele. Samuel teve uma boa mãe, mas não foi criado por ela. Teve um sacerdote por quem ele foi criado e naquele lado da vida dele, que foi o lado espiritual, ele foi muito bem instruído. Ele foi ali, o pouco que o Eli pôde transmitir para ele, o Eli transmitiu e foi bom para ele. Mas havia ali aquela transferência não só do que era bom. Porque o Eli acabou tendo uma influência sobre o Samuel como o pai que o Eli era, que foi a figura paternal que o Samuel acabou mais, em quantidade, foi a figura paternal que o Samuel acabou mais tendo. Ele podia ter anulado aquilo, ele não foi um bom pai. E eu tenho consciência disso. Porque eu lembro do que os filhos dele faziam. Eu lembro, eu não posso ignorar. Eu não posso ignorar o que eu vi acontecendo. E eu sei que aquilo não foi bom. Como terminou os filhos de Eli? Terminaram bem? Hofni e Finéias terminaram bem? Não. Então, espera aí. Eu quero aquele fim para mim? Não. Então, eu quero aquele fim para os meus filhos? Não. Então, eu preciso fazer diferente do que o pai deles fez com eles. Então, neste ponto, o Samuel podia ter morrido. Não, eu vou morrer para aquilo que eu aprendi como pai com Eli. Eu vou anular essa parte da minha vida. Eu vou anular esse conhecimento adquirido, esse conhecimento que foi transferido por quantidade. E eu vou a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou buscar a Deus, eu vou pedir para Deus. E esse não é o tipo de pedido que a gente recebe com uma oração em uma vez. Quantas pessoas agora estão pensando assim, olhando para os meus irmãos, eu vejo que a minha mãe não foi uma boa mãe. Olhando para os meus irmãos, eu vejo que o meu pai não foi um bom pai. Então, eu preciso agora ter, neste momento, eu estou ouvindo essa mensagem, entendendo isso. Eu preciso, então, agora anular o lado meu pai de ser. No meu caso, homem. A mulher precisa, eu vou anular o lado minha mãe de ser, que eu reproduzo. Porque eu não quero, por exemplo, às vezes... Pode ser até o caso, eu não quero que meu filho seja igual eu. Eu não quero que meu filho seja igual aos meus irmãos. Por quem eles foram criados? Por quem eu fui criado? Quem é que deu a mim a base? Da mesma maneira, de repente, o líder da empresa que você tem hoje, você está reproduzindo um líder que você teve, você está reproduzindo um empresário com quem você conviveu, você está reproduzindo pessoas com quem você trabalhou. Em cada área a gente pode agora fazer uma vasculha e pensar, peraí, quem mais eu reproduzo? Porque alguma coisa a gente reproduz. Alguém a gente reproduz. E hoje você não pode descartar e desconsiderar os influenciadores que você acompanha e segue. Você não pode.
Isso é uma coisa que eu sempre falo, eu fico muito atento, né? Ontem ainda a gente estava, não lembro se foi no almoço, não lembro agora que momento que foi. A gente estava, não foi no almoço, foi no jantar. A gente estava comendo e sentado à mesa, eu não lembro o que a Iana falou para a Linda, e ela estava comendo frango ali e tal, e ela teve uma expressão que eu vi o jeito que ela fez, assim, ela teve um jeito de mexer com a cabeça e, não sei que tal. Aquilo eu fiquei olhando assim, eu falei, opa! De quem e de onde veio isso? Aí ela na hora já percebe que alguma coisa, não, isso aqui eu não quero. Eu não quero essas influências na sua vida. Quem é que faz assim? Quem é que fala assim? Quem é que tem esse movimento? Isso não é para você, não é da sua idade, não é o seu perfil e não é bom para você. Então vamos tirar isso aqui agora. Então, viu alguma coisa que não é bom? Vamos cortar, viu? Participou de alguma coisa? É igual, eu falava isso lá na Taquari, né? Teve uma época, eu não sei da onde, de quem começou com isso, né? Mas você percebe, no dia a dia você percebe quem é. No Brasil é muito fácil você perceber quem é de cada região, né? De quem é do Sudeste, quem é paulista, paulistano, quem é carioca aqui. Aqui assim, a gente vê ouve o carioca, a gente vê ele trocando o S pelo X, a gente já canta já, né? Tem um carioca ali. O nordestino, o nortista, o sulista do Brasil. Então teve uma época que eu ainda brincava, né? E isso eu pegava com a Linda também. Que qualquer coisa que acontecia, você via alguém falando assim, né? Oxi! 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 E a gente sabe que é uma expressão característica, né, do Nordeste. Não era, né? Agora já está comum. Mas alguém levou isso para frente, alguém que assistia, que ouvia, que participava de alguma coisa, foi ouvindo, vendo e foi pegando para si. Então, gente que você nunca tinha ouvido, daqui a pouco você ouve falar, né? A pessoa você fala uma coisa para a pessoa, tem uma coisa, a pessoa, oxe! Na hora você percebe, isso não é dela. Não é dessa pessoa, né? Mas ela pegou. Ela incorporou isso para ela. Ela trouxe para a expressão, para o conjunto de palavras dela, essa expressão. Podia ser outras, não podia? Podia ser uma palavra que ela ainda não falava, não sabia, um significado, mas é o tipo de expressão, né? Como palavrões. A pessoa vai para um país, você vê que os palavrões, o imigrante que ele não sabe nem falar, eu não sei falar esse idioma, mas ele sabe falar os palavrões daquele idioma. Que é uma tendência, né? Como se diz, para baixo sempre é mais fácil descer. É mais fácil descer do que subir. Você não tem que fazer força para descer, você não tem que fazer força para se rebaixar. Mas para subir você tem que fazer força, você tem que se esticar, né? Se for uma subida você vai ter que gastar mais energia. Então a gente precisa estar atento aqui. Porque como o Samuel, que pegou do Elim, e a parte que ele pegou do Elim, que não era boa do Elim, e ele não morreu naquilo, ele não, não fez a famosa risca no chão, não vou ser essa pessoa. A palavra já falou comigo, Deus já enviou instrumentos para apontar para mim que isso aqui não é bom. Como Jetro mostrou para o Moisés. De quem o Moisés pegou aquilo? Será que era do Egito? Será que no Egito eles faziam daquela maneira, porque foi onde ele foi criado? Né? E com Jetro não foi. 2 lugares onde o Moisés viveu. No Egito
40 anos da vida dele, depois ele viveu no deserto com ovelhas, porque ele não ficava ali, né, na casa do Jetro, ali com as mulheres, ele ficava com as ovelhas. Então, pode ser que ele pegou, porque era uma prática, ele ficar ali em pé, né, e para você puxar uma ovelha, puxar outra, você tem que estar atento, tem que estar em pé, é aquele trabalho para não perder nenhuma. Pode ser. Então, ó, mentalidade, eu estou com ovelhas, as ovelhas dão trabalho. Se eu sentar, ela vai fugir. Se eu sentar, ela vai embora. Se ela for embora, eu perco, todo mundo perde. Pode ser. Pode ser que era um comportamento, era uma maneira de julgar as coisas, as causas, as questões do Egito, que ele via alguém fazendo e ele pegou? Pode ser, não dá para afirmar, mas ele pegou aquilo. Quando vem o Jetro, lembra, e o Jetro vê, opa, o que você está fazendo não é bom. Deus envia anjos assim na vida da gente. Eu posso estar sendo esse anjo agora na sua vida. Você pode ter tido uma conversa ontem com alguém, você pode ter ouvido uma palavra, uma mensagem ontem no culto que fez você enxergar e colocar luz sobre uma parte que estava escura na sua vida, que alguém falou, isso aqui que você está fazendo, assim como você está fazendo, isso que você fala, a maneira como você age nisso não é boa. E eu não posso deixar passar, porque amanhã já vai ser outra palavra, amanhã já vai ser outra mensagem. E eu preciso morrer nisso. Morrer. Parar com isso. Começar algo novo. Com informações novas. Em cima de uma base nova. Você não constrói algo bom em cima da mesma base ruim que tinha uma construção ruim anteriormente. Ah, eu tenho tantos anos. Quantos? 20, 30, 40, 75, igual a Abraão. Deus construiu uma base por meio do Abraão, que foi Deus quem orientou ele. Tanto que o propósito do Abraão é, você vai ensinar os seus filhos a me temer e a buscar um único Deus, coisa que não havia. É ou não é verdade? Ninguém buscava só um Deus. Raríssimas exceções. O Senhor falou, ó, a partir de você eu vou formar um povo. Então, daqui para trás, terá para trás, não quero nada dele. Deus não falou, pega isso do teu pai, é bom. Pega isso do teu pai, funciona. Não, o Senhor falou, daqui para frente. Então, eu vou formar um povo a partir de você, um homem casado com uma mulher estéril, e o teu propósito de vida é transmitir para os seus filhos o que eu vou te passar. Não é fazer dessa forma híbrida. Por exemplo, uma pessoa que se converte, ele tem que pegar e olhar para a Bíblia. Não é olhar para o pai, para a mãe, para a família, para a cultura, para a sociedade, mas é olhar para a Bíblia. Espera aí, o que a Bíblia diz sobre este assunto? O que a Bíblia diz sobre criação de filhos? Eu vou para o Abraão, o que ele fez com Isaac? Quais os valores que ele ensinou a Isaac? O Isaac era pequeno, o Abraão estava lá com um machado mostrando. A coisa mais importante da minha vida é o quê? Qual é a coisa mais importante da minha vida? Deus. Não é você, que é meu filho. Não é a tua mãe, que é minha mulher. Não é o meu dinheiro que eu com suor eu conquistei. Não, a coisa mais importante da minha vida é Deus. Bela lição ele passou para o filho dele, Isaac. Foi ou não foi? Hoje alguém estaria dizendo assim, tadinho, vai traumatizar o menino, viver uma experiência, uma cena dessa. Um garoto, uma criança. Não, ele aprendeu. Sabe qual que é um dos nomes que se dá ao Isaac na Bíblia? Temor. Isaac pegou, ele temia Deus.
temor de Isaac, não é assim que ele é chamado? O temor de Isaac. Porque não, eu temo a Deus. Deus fala, é lei. Deus fala, é o que conta para mim. Quem que passou isso para ele? O pai dele, baseado em quê? Baseado em Deus. Então, agora, cada um precisa detectar na vida, na sua própria vida. Essa é uma palavra que não é para, o fulano, Beltrano, não, eu. O que na minha vida aqui não está de acordo com a palavra de Deus que eu tenho ouvido? Minhas finanças, por exemplo. Como que eu trato o dinheiro? Eu trato o meu dinheiro como sendo um dinheiro de Deus confiado nas minhas mãos? Ou eu trato o dinheiro como sendo meu dinheiro? Isso aqui é meu. Está no meu bolso, está na minha carteira, está na minha conta. Eu ganhei, eu conquistei, eu conduzo. Está errado. Olha quantas pessoas que Deus fez grande a partir do nada. Gente que não tinha berço, que não tinha nome, que não tinha a capacidade. Gente que não tinha contexto. E que Deus fez assim, ó. Gente que não estava no lugar mais apropriado. Porque não se trata, é o que eu falo, né? Assim, a pessoa quer vir para os Estados Unidos, quer ir para a Alemanha, quer ir para a França, para o Japão, para a China. Eu falo da migração. Ah, porque eu vou para tal lugar tal. Não existe isso. Não existe isso. Se você conhece gente que fracassa no Brasil, aqui tem gente que fracassa também. É interessante como tem gente que a vida no Brasil foi fazer dívida, se endividar. E se hoje, voltasse para o Brasil, voltaria fracassado e endividado. E aqui é a terra dos 6 vezes mais, neste momento. É ou não é? Porque um real vai valer, $1 vai valer 6 reais. Então aí a pessoa vem com a mentalidade, porque lá eu vou ganhar, vai ser isso, lá eu tenho acesso a crédito, tem. Mas se a pessoa não muda, se ela não morre, se ela não vira aquela chave, né? Se ela continua ainda sendo grão, isolado, eu tenho a minha, como é que é o nome? Eu tenho a minha filosofia de vida, eu tenho a minha própria maneira de ver, não. Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você tem que transformar o seu entendimento, a sua visão e a sua percepção das coisas, agora partindo do princípio. O princípio é Deus, o princípio é a criação, o princípio são as direções que Deus deu para que permanecessem. O que ele diz, não funciona, vamos fazer assim. Abraão foi uma maneira de Deus dizer, não está funcionando as famílias que tem na terra. Por que Deus usou a expressão para o Abraão? Em você serão abençoadas todas as famílias da terra. Por quê? Porque as famílias como estavam, como eram, não estavam de acordo com o que Deus queria. As famílias tinham deuses. Pai não passava para o filho o propósito de vida, que era buscar Deus, ter um único Deus, depender de Deus, não viver por esse tipo de coisa. A gente vive hoje um tempo, né, que as pessoas elas contrariam o que Deus fez com Abraão. As pessoas hoje estão igual o tempo do Abraão antes de Deus falar com ele. Elas têm vários deuses. Ah, os deuses da Babilônia. Eu não sei quais eram os deuses da Babilônia, mas hoje tem o Deus imagem, tem o Deus dinheiro, tem o Deus sexo, tem o Deus prazer, tem o Deus estômago, que é o Deus de quem vive só para comer.
Não, eu quero comer isso, né? Eu tenho que comer aquilo, eu tenho que ir para tal lugar só para comer tal coisa. São deuses. Não tem imagens, não tem nomes, não são demônios como outros, mas são deuses. E por que o Abraão, a família no molde abraâmico é abençoada? Porque era aquela família onde todo mundo tinha um centro. Qual era o centro da família do Abraão? Era o pai? Era o Abraão o centro? Era a mãe? Não, então agora é o tempo da mulher ser empoderada, fortalecermos a mulher e o poder ser concentrado nas mãos e nas decisões da mulher, nas decisões femininas. Foi isso? Não. O centro era Deus. Minha mulher não é a coisa mais importante da minha vida. A terra não é a coisa mais importante da minha vida. O dinheiro não é a coisa mais importante da minha vida. Os bens sobre a terra não são as coisas mais importantes da minha vida. Meu filho amado, esperei 100 anos para ter um filho. Não é a coisa mais importante da minha vida. Qual é a coisa mais importante da minha vida? Deus. Qual é a coisa mais importante desta família? Deus. Porque nós estamos onde? Na terra em que estamos, porque essa é a vontade de Deus, não é porque a terra é melhor, não é porque a terra que dá mais, não é porque a terra mais é verde, olha o exemplo do Ló, a terra mais verde, o pasto mais verdejante, o Ló, vou para lá, era como o jardim do Senhor, mas não era a vontade do Senhor, não tinha a presença do Senhor, por isso fracassou, perdeu o que tinha, perdeu a esposa, perdeu ali o espírito. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, eu vejo, por exemplo, que essa palavra, ela está pendendo mais para essa área de família. Não era o propósito. A palavra, a direção dessa palavra de hoje é mais uma palavra para morrer mesmo. A base seria a semente cair no chão, e ela não ficar isolada, não ter a própria vontade. Mas eu vejo que Deus está trabalhando, então vamos manter essa direção, que é como eu estou conduzindo a minha família. Qual é o início de uma família, um casamento? O que está sendo hoje a base, o baldrame, o alicerce do seu casamento? Casamos porque nós dois nos juntando, com os 2 salários, a gente paga aluguel, financiamento do carro, comida, temos estabilidade financeira. Não vai funcionar. Vai ficar essa insatisfação, vai ficar essa vida, às vezes indigna, esse vazio, sabe, aquela cena do Tom e Jerry, um correndo atrás do outro, nunca pegando, nunca chegando, nunca estando bom, nunca estando feliz. Ter momentos de pico, mas nunca ter estabilidade, serenidade da alma. Por quê? Porque seja o que for que você colocar aí como foco do seu casamento, se não é Deus, ele não vai ser pleno. Não, mas eu casei com uma mulher bonita, porque para mim tem que ser bonita, tem que ser isso, tem que ter cabelo assim, tem que ter corpo assim, tem que ter rosto assim, tem que ter... Tá bom, legal. Depois que você casa, é mais do mesmo todo dia. Não estou falando, vai se acabar aí, mas beleza não mantém. Não, eu casei com um homem bonito, eu casei com um homem rico, dinheiro vem e vai. Quantas pessoas que casaram com o dinheiro da outra, o dinheiro foi e ficou a pessoa. E aí você tem filho com essa pessoa, você forma uma família com essa pessoa, e agora tudo que você tinha antes você não tem mais. Tem gente que casa, né? Isso acontece às vezes na igreja. O casamento por causa do sexo.
Ah, mas a pessoa na igreja... às vezes a pessoa até naquela ideia, não posso. Tem aquela ansiedade, agora essa pessoa, não, daqui a pouco, daqui tantos meses, daqui tantos dias, porque eu quero experimentar, porque eu quero saber como é que é, porque eu tenho essa necessidade. E às vezes foi a pessoa que apareceu, e o teu foco, a tua cabeça girava em torno disso. E, acredite, sexo não mantém casamento nem do ímpio. Sexo não mantém casamento nem do ímpio. Imagina o justo. Imagina o justo. Não pode ser o foco. Ah, é porque eu sou carente. Ter uma pessoa ajuda. Ter a companhia para te ouvir, para conversar, para falar, para sair, para compartilhar momentos, ter um ombro, ter um colo, ter ali uma presença emocional, ajuda, mas não resolve. Não resolve. O que você precisa é ter Deus no centro. Se Deus está no centro, como é que eu faço isso? Mira Ele. Mira Deus. Está aí o título, viu, Jonas? Já não precisa perguntar. Mira Deus. A gente precisa mirar Deus. Como que eu faço isso? Pega as referências que você tem de Deus. Pega a palavra. Ah, não precisa você pegar a palavra de não sei quando tempo. Pega já a palavra de agora, de hoje. Não adianta a gente ir muito longe. Pega já o que está à mão. Não foi isso que a gente ouviu a semana passada e retrasada, que a viúva tinha que fazer? O Eliseu falou, como eu posso te ajudar? Me diga o que você tem. Eu tenho um pouquinho de azeite lá numa botija em casa. Pega. Boa. Agora o resto vai lá, seus vizinhos, pega um monte de vasilha e traz para dentro de casa. Aí pega o azeite. Pega. Derrama. Pega o que você tem, pega essa palavra agora. Pega o exemplo do Abraão. O que esse homem fez? Ele mudou. O lugar que Deus mandou ele sair, porque aquele lugar não dava para ele ter uma nova vida, no velho lugar, com as velhas companhias, com as influências, diga influência. Quem hoje te influencia para o mal? Quem? Quem hoje te influencia para o mal? Tem gente que quando você conversa, a pessoa te faz pensar, daqui a pouco você está fazendo aquilo não é bom. Você já ouviu, a palavra já te mostrou que isso não agrada a Deus. Que isso te afasta, isso te separa de Deus. E não é só uma pessoa que eu estou aqui dizendo no contexto dessa colocação. Estou falando do que você assiste. O que você lê? Eu lembro que eu gostava de ler um determinado repórter, na época que eu acompanhava futebol ainda, eu gostava de muito tempo. Tinha um repórter que eu gostava dele, ele escrevia para jornal, depois começou a ter um blog e eu acompanhava. E um dia eu li uma matéria dele e eu vi aquilo muito tendencioso. E ele falava isso. Ele era um repórter que ele falava nos textos dele, né, que tinha muito jornalista que era tendencioso, que era bairrista, que puxava, né, para o seu time e tal. E ele falava, né, que na visão dele, o jornalista não podia assumir o time que torcia, porque aquilo mais cedo ou mais tarde afetaria, né, a análise
a maneira do julgamento dele com relação aos demais. E um dia ele escreveu essa matéria, eu li, eu falei, não, peraí. Eu não concordo com isso. A maneira como ele escreveu foi tendenciosa. Aqui tem julgamentos e não o relato de fatos, né? Tem muita coisa que ele está julgando, ele não tem base para afirmar isso. Ele não pode afirmar o que ele está afirmando. Então, aqui ele virou comentarista. E os comentários que ele está fazendo nessa matéria, nesse artigo, esqueci a diferença agora de uma coisa e outra, são comentários julgadores tendenciosos. E se eu continuar lendo isso aqui, eu vou passar a pensar segundo o julgamento que ele faz de algo que ele não sabe. Naquele momento eu falei assim, não leio mais matérias, artigos desse jornalista. E olha que eu acompanhava ele há anos. Há anos. Foi também quando eu dei uma afastada de futebol. Porque eu vi que aquilo não fazia sentido para mim. E aquilo foi muito bom. Né? Eu vi o movimento que o Brasil teve, e isso, ó a força que a igreja tem. Lá em meados, um pouco antes de 2018, quando eu acho que chegou, né, a maldade dos amorreus atingiu o limite, até para alguns no Brasil, né? O povo começou a perceber, não foi ali, mas foi um pouco antes dali. O povo, eu creio que ali em 2015, mais ou menos, né, quando o povo começou a perceber que o governo fazia o que queria, os escândalos, aí aconteceu o impeachment lá da presidente, mas isso começou na igreja. O que começou na igreja? A percepção de que o maior canal de televisão, grupo de comunicação do Brasil, tendia sempre para a direção a mesma. O que a igreja começou a fazer? Começou a mostrar para os seus fiéis. Pare de assistir o Jornal Nacional. Pare de assistir novela. Para de dar, né, ouvidos a tal coisa, tal opinião. Foi ou não foi? Ó como é que é o poder, né, de você ser ou não influenciado, por quem você é influenciado. E o povo começou a pensar, sair daquela bolha, né, que se criou. Né? Olha, uma bolha que estava dominando mais de 100 milhões de pessoas, porque a maioria tinha aquela linha. Não, o que sair no domingo no Fantástico vai determinar a minha semana. Né? O Jornal Nacional era verdadeiramente a Voz do Brasil, né? Não era o programa A Voz do Brasil do rádio, mas o Jornal Nacional. Noticiou ali, aquilo virava. E a igreja começou, não assiste, é tendencioso. Eles não estão narrando fatos, eles estão julgando coisas, pessoas, isso aqui sempre é diminuído, isso aqui sempre é elevado, essa conduta não está... Opa, pessoas começaram a pensar, analisar, elas mesmas começaram a fazer suas próprias análises, começaram a fazer o quê? Buscar outras fontes. É ou não é verdade? E algumas pessoas tiveram a dádiva, o presente de buscar a Bíblia, de irem mais para a igreja, de estarem mais envolvidas com as coisas espirituais. E aí a gente vê um movimento que você vai ver naqueles anos, de 2015 até 2018, que foi um levante. O Brasil, parte do Brasil, não passou pela pandemia como passou por conta apenas do ministro da Economia e do presidente, mas porque o povo veio saindo dessas bolhas. Pode ver, quem ficou ali, quem já estava e continuou ouvindo, dando atenção,
né? Sejam influenciadores agora da internet, se fosse aquelas coisas de números de mortes e só falava de doença, do vírus da doença, teve uma vida, teve uma saúde, teve um resultado, teve um tipo de resultado no casamento, na família. O povo que estava livre, o povo que estava já baseado, muitos na palavra, a gente fala pela própria igreja. O povo que estava já mais independente, não seguindo, né, aquelas velhas fontes contaminadas, mas que estava ali, ouvindo a verdade, pagando preço pela verdade. Foi o povo que cresceu, que rompeu. O povo que saiu melhor do que entrou na pandemia. Você vê que tem gente que pandemia foi um tempo, mas não foi um tempo ruim para a pessoa. Foi um tempo ruim no mundo. Foi um tempo coletivamente, que foi um tempo que a gente não gosta de lembrar, mas individualmente não foi um tempo ruim para a pessoa. Não foi um tempo que a pessoa fala, ai meu Deus, eu sofri isso, aí eu passei, aí eu perdi, aí eu vivi. Não. Eu acompanhei o que o mundo vivia, o que o mundo padecia, mas eu não posso, particularmente, eu não posso falar que a pandemia foi um tempo ruim para mim. E as pessoas do meu entorno não podem dizer isso também. Porque são pessoas que estão na palavra, estavam lá na igreja, era culto atrás de culto, era palavra, era declaração poderosa, gente que não ficava vendo as notícias de morte, de doença, de vírus e do caos. E aqui é o que nós estamos recebendo de Deus. O que é que está baseando a sua vida? E volta ao assunto, família. Quando você olha para o seu casamento, ele tem quais obras, atitudes? Qual o tipo de conversa que você tem com o seu cônjuge? Você fala com o seu cônjuge sobre Deus? Ou vocês só falam do que vocês vão comer tal dia? Vocês oram? Vocês declaram? Vocês, ambos, ou juntos ou separados, um sabe que o outro lê a Bíblia? Vê o outro lendo a Bíblia? Tem certeza? Você estimula isso? Você, quando você deu um presente já para o seu cônjuge, de repente seu cônjuge não tem uma Bíblia. Às vezes tem aí dia de mãe, dia de pai, dia dos namorados, o aniversário do casamento, o aniversário da pessoa. Às vezes o seu cônjuge não tem uma Bíblia. Você já deu uma Bíblia para ele? Quer dizer, você deu para ele uma noite, né, em tal hotel. De repente você comprou ali uma roupa especial. Aí você que sabe a sua intenção e motivação, tá? Será que essa roupa foi para vir para a igreja ou será que foi para ir para tal evento, para tal lugar? De repente vocês falam sobre o vizinho, fala sobre gente do trabalho, fala sobre os filhos dos outros, fala sobre a igreja. O que você fala, que você fala com o seu cônjuge, o que você fala com a sua família sobre a igreja? Essa é uma pergunta especialmente importante. Você fala do que vocês podem fazer, vocês veem um meio para estar mais, vocês reconhecem o trabalho, a palavra, aquela música nova que foi tirada. Olha, você viu aquela música? Vamos pegar, vamos dar um jeito de pegar, vamos entrar no canal e vamos colocar aqui na nossa casa. Olha, você viu aquele culto lá? Vamos fazer isso.
Vamos colocar em prática isso aqui na nossa família, no nosso casamento. Ó, crianças, a partir de hoje, vocês ouviram aquilo ali na escolinha também ou não? Não ouviu? Então vamos pegar aquele culto, vamos assistir todos nós de novo, vamos, ó, isso aqui eu quero que vocês aprendam, vamos fazer isso aqui em casa, quero que vocês façam isso aqui com os seus irmãos, quero que vocês façam isso aqui com seus amigos, ou não. Ou você é aquela pessoa que quando você fala da igreja, você critica alguém, critica algum trabalho, enxerga os defeitos, opa, a igreja tem defeito. Igreja tem defeito? Hã? Tem? Tem. E tem gente que quando fala da igreja, só fala dos defeitos. É verdade. Aí depois a pessoa, ela não entende por que algumas coisas acontecem dentro da casa dela. O que você, quando falou da igreja, quando falou de um obreiro, quando falou do pastor, quando falou da escolinha da igreja, quando falou do louvor da igreja, quando falou de determinado setor, o que você falou entre vocês na sua casa? De repente você vê, tem algo aqui que está faltando. A gente, por exemplo, está em reforma, né? Então, estamos aqui numa... Tanto que hoje a nossa oração, onde eu passava, eu vi alguém falando, Senhor, abençoa, abrevia o tempo da reforma, abrevia, ora também aí, viu? Você que está aí orando. Senhor, abrevia o tempo da reforma lá, da igreja dos Estados Unidos. Eu até teve um momento da minha oração, eu falei, Senhor, a gente orou para não ter a reforma, agora eu vou quebrar isso, Senhor. Porque teve o tempo para ter inauguração, né, que a gente orou, fez até jejum. Senhor, atrasa a reforma. Isso aqui vocês também precisam quebrar comigo, viu? Lembra que a gente orou? Senhor, retarda a reforma. Só que eu mesmo, estou falando sério, eu mesmo, teve um momento que eu fui lá na porta e falei, Senhor, de repente a palavra tem tanto poder que eu pedi mesmo. Senhor, retarda essa reforma aqui, porque eu não consegui imaginar essa situação na inauguração. Obrigado, Senhor. Obrigado que isso foi uma vitória. Foi ou não foi, gente? Hã? Foi, né? A gente sabe o quanto foi, né? Já pensou esse contexto? E eu, Senhor, não, agora eu quebro essa palavra. Já passou esse tempo, agora a gente vive outro tempo. Senhor, abrevia agora. Lá desde o diretório do condado, seja o fiscal que está com isso na mão, o pessoal, a equipe, engenheiro, todo mundo agora se mova para a mesma direção. Vamos abreviar esse tempo. Então, você pode falar da reforma, você pode falar do espaço, você pode falar da temperatura do ar-condicionado, o dia que está frio demais para você, o dia que está quente demais. Ou você pode ser aquele tipo de pessoa que o centro da sua vida é Deus. Quando o centro é Deus, a pessoa, a primeira coisa que ela é, grata. Que bênção, que bom, obrigado Deus. A pessoa, ela é aberta à instrução. Ela recebe a instrução, não importa quantos anos ela tem, a experiência de vida que ela tem, não importa o que ela viveu antes. Abraão tinha quantos anos? 75. Sai daí que aí não é bom. Não teve, aqui não é bom? Como assim? Amém, estou saindo. Vamos embora. Sarai, cadê meus servos, minhas coisas? Vamos embora. Mas o que? Deus falou. Deus falou é lei. Fica aí. Aqui onde você parou agora, é aí que você vai ficar. Tá bom. Cava poços aí. Não existe outros deuses, só eu. Tá bom, o Senhor é o meu Deus. Eu farei de você um grande povo. Você é um grande povo, viu, gente? A partir de hoje, seu nome é Abraão, ser um pai de multidões. Então, quem chegava, não tem meu conceito, eu acho que eu não posso me chamar assim. A partir de hoje, eu sou pai de muitas nações. Foi vivendo. Foi transferindo. Até que chegou o dia que o Senhor falou assim, agora me entrega o teu filho, teu único filho, o Isaac. O que o Abraão fez? Entregou o único filho a Deus. Por quê? Ele é Deus. Ele é o centro da minha vida. É a Ele quem eu dou ouvidos. A minha vida gira em torno dele, de Deus. Ele é o centro.
por isso que quem segue esse exemplo de fé, de vida, de obediência, de entrega, é abençoado. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu quero essa bênção para minha família. Então, o que eu faço? Eu faço como Abraão fez. Eu coloco Deus no centro. Não é minha mulher que é o centro, não sou eu quem sou o centro. Não é a situação financeira, não é a moeda, não é a política, não são as notícias, não são os de fora que vão influenciar dentro da minha casa as minhas decisões. Não é o lugar onde eu estou que vai determinar como eu vou criar o meu filho, os meus filhos, mas é o que Deus disse. Então Deus falou que na casa dele os homens teriam que cortar ali aquela pelinha do órgão masculino. De onde vinha isso? De que povo era esse costume? De qual povo? Não, mas tinha antes o povo de Deus? Não foi Deus que falou para ele? Aí fora, eu não sei como é que é feito, mas aí dentro, Abraão, você vai fazer assim. Por que parece que quando algo começa em você, Deus e você, não é tão bom quanto aquilo que todo mundo está fazendo aí fora? Porque você não está acostumado. Quando você começa a dar ouvidos a Deus e fazer segundo Deus, você vai descobrir uma vida chamada plena. Você vai entender, você vai provar e vai desfrutar do significado da palavra bênção. Seja você uma bênção. E para ser uma bênção, você precisa dar ouvidos. Ouviu? Agora mira a Deus. Vou fazer algo. Por que eu estou fazendo? Porque meu pai fazia? Não. Eu vejo Deus? Vejo. Então eu miro. Eu não vejo Deus nisso. É só hábito. Eu fazia porque todo mundo fazia. Eu paro e eu busco. Onde está Deus? O que Deus fala sobre isso? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que isso não é bom. Se não é bom, então... O que é bom? Isso aqui, eu vou mirar Deus. Onde está Deus? O que Deus se agrada? O que Deus tem para mim? E aí você vai viver promessas. Deus não quer que nós escutemos promessas. Deus quer que nós vivamos promessas. Então você ouve, você crê, você obedece, que é a prova que você dá a Deus e que você crê, então você vive o cumprimento das promessas. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados, com as mãos no seu coração, com o entendimento dessa palavra, a gente não quer ser o Eli, o Samuel, mas a gente quer ser o Abraão. Teve duas passagens que o Senhor fala para o Abraão. Uma ele fala, seja íntegro. A outra ele fala para o Abraão, seja perfeito. Olha o que Deus injeta na vida de quem dá ouvidos a Ele. Seja perfeito. E o Abraão foi ascendendo. O Abraão foi escalando. Foi crescendo em Deus. E óbvio
que a pessoa que ela cresce em Deus, as áreas da vida dela crescem junto. Porque as áreas, as coisas, a saúde, a alegria, a fartura, a riqueza, ela é puxada por Deus. Já quando uma pessoa coloca alguma coisa à frente, ela até levanta a área, mas aquela área não se sustenta, porque não tem Deus. E aí daqui a pouco ela tem um problema numa outra área, ela tem que soltar aquela para acudir a outra, onde aquela outra área que estava boa fica ruim. Já quando nós buscamos a Deus, priorizamos a Deus, damos condições a Deus, todas as áreas vão crescer, vão subir, vão avançar, vão prosperar. Teu casamento prospera, teu lado emocional se estabiliza, você não fica mais aquela pessoa, sabe, que um dia está bem, precisa de tanta gente junto, outro dia está mal, tem que ficar isolado, não se dá com ninguém, que fica numa expectativa super elevada, que essa expectativa não é suprida, você fica super mal, precisa de muita coisa, e quando tem muita coisa, não é suficiente. Nós precisamos de Deus. Então, pegando por base essa palavra, referência, busca Deus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor meu Pai agora. E o que eu te peço é que o Senhor se deixe ser achado por cada um que está ouvindo essa mensagem, que está entendendo, porque eu oro ao Espírito Santo para que Ele cause entendimento, para que Ele dê a cada um uma visão de vida sobre isso. Não apenas que tenha sido o tempo que essa pessoa passou escutando, mas que ela tenha entendido a palavra do Senhor. Que ela tenha recebido e que ela receba, meu Deus, revelação. Que seja para ela um entendimento revelado essa palavra. Para que ela pegue para ela. Para que ela já detecte cada área da vida dela que ela vem reproduzindo. Padrões de pessoas, padrões de lugares, padrões de culturas. E que agora, meu Deus, ela identificando o que não é para ela, o que não tem o Senhor, o que não fala a língua do Senhor, o que não leva para o Senhor, que ela tem agora essa força, esse poder, que é um poder que nós temos pela fé, já de dizer, chega, não, basta, eu não continuo isso, eu não alimento mais isso, eu não me alimento disso, eu miro Deus, eu busco Deus, eu quero Deus. Senhor, venha ao meu encontro, permita, Senhor, que os obstáculos que existem entre eu e o Senhor, que agora eles sejam tirados, que eles caiam por terra, que o Senhor me ajude a vencê-los e a superá-los, para que eu encontre o Senhor, que eu veja cada caminho do Senhor na minha vida, que os caminhos que não são teus para mim, que eu tenha força agora para sair deles, para removê-los, para tirá-los, para aboli-los, e que eu olhe para Jesus, que é o caminho que me leva ao Senhor. Que Ele seja a minha referência, que venha a graça que Ele dá, que eu receba dEle agora o poder, o Espírito, para que eu tenha uma vida, e que a minha única vida seja no Senhor. Que a minha única vida seja para o Senhor. Que a minha única vida seja com o Senhor.
porque a vida que eu tinha, as bases que eu usava, as referências que eu assumi, eu não quero mais, meu Deus. Eu quero uma vida no Senhor. Eu peço que o Senhor me ajude. Ajuda cada um agora, Senhor. Eu oro para que cada um seja ajudado agora. Que o Espírito Santo toque corações. Que o Senhor venha ajudar com que pessoas se limpem. Eram tantas coisas, tantas influências, tantas fontes. Ora uma, ora outra. Que seja só uma fonte de vida, de inspiração. Que seja só meu Deus, o caminho que ela venha seguir. Que seja o caminho do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, seja agora o foco de cada um. E que assim como foi que aconteceu com Abraão, que também nós, cada um de nós, individualmente, sejamos uma bênção. E que sejamos abençoados. E que aquilo que está nas nossas mãos, que a nossa família seja abençoada pelo Senhor. Que seja abençoada no Senhor. E que a partir da nossa família, como foi o Abraão, que famílias sejam abençoadas pelo Senhor. Esteja conosco, meu Deus. E eu peço que o Senhor nos ajude a estar e a permanecer no Senhor, como a Tua palavra nos orienta. Que se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, que o que vocês pedirem vos será dado. Que assim seja a nossa vida. É o que eu creio, eu peço e eu declaro bênçãos, meu Deus, para que cada um tenha essa vida, que tenha esse resultado e que viva debaixo, meu Pai, da Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.